E hoje nós estamos aqui para fazer mais uma maquiagem linda, dessa vez testando alguns produtos da linha Blow da Ruby Rose. Tô aqui com uma sacolinha com alguns produtinhos e eu quero mostrar para vocês porque é uma linha que tá super em alta, uma linha baratinha e que dá super certo até para uso profissional. Então bora lá? Mas antes, vocês já sabem, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva para não perder nenhum vídeo. Deixa aqui abaixo tá o seu comentário, a sua opinião, o que você tá achando e deixa seu like também para eu saber se você tá gostando. Tô com alguns produtinhos dessa linha pra gente conhecer um pouco melhor, tá? Muitas dessas coisas eu realmente não conheço. Por exemplo, o que nós vamos testar agora, que é essa base aqui da linha Blow. Não ouvi ninguém falando e não testei também. Inclusive, se vocês já conhecem ela, deixem aqui nos comentários pra eu saber. Tô aqui com a tonalidade 4, que eu já acho que vai ficar um pouquinho clara. E com a tonalidade 5, talvez fique melhor, então nós vamos descobrir juntas, tá? Já tô com a minha preparação de pele pronta, já tô com hidratante e primer, então agora nós vamos pra base. Vou colocar ela aqui na minha mão pra gente ver, ela já tá toda caindo aqui, então dá pra ver que é uma base bem líquida, ela escorre. Eu vou vir com a minha esponjinha úmida, como de costume, e batidinhas. Eu acho que essa tonalidade 5 aqui vai ficar perfeita, ó. Se você tem um tom de pele mais ou menos parecido com o meu, você já pode se inspirar. E eu tô com a 4 também, qualquer coisa a gente põe uma gotinha e faz uma misturinha, mas eu gostei dessa tonalidade aqui. Eu tenho esse defeito ou qualidade, que é gostar de ficar sempre um pouquinho mais escura do que eu sou. Eu acho que se eu aplico um tom muito certinho, no final eu fico um pouquinho mais clara, eu não gosto não. Então eu gostei dessa tonalidade, eu acho que eu vou pôr só uma gotinha da 4 pra gente fazer um tom aqui melhor pra vocês verem, né? Aí eu sempre que preciso fazer a misturinha, eu passo uma, depois passo a outra tranquilamente e a gente vai criando aqui no rosto, sem problemas algum. Então, se você errou, você consegue consertar facilmente aí. Ó, então eu fiz a aplicação aqui de um lado, esse lado tem base e esse lado não tem base. Acho que dá pra vocês verem bem. E assim, me surpreendi bastante. O que eu percebi? Ela não é uma base grossa, como normalmente as bases da Ruby Rose são. Então ela é uma base leve, ó, que ficou bem radiante na minha pele. Não marcou as minhas linhas de expressão. A tonalidade dela não é muito amarelada, como a gente sempre vê por aí, né? Então achei que se encaixou muito bem no meu subtom. Ó, desse ladinho eu tô de base e desse aqui estou sem base. Me surpreendeu muito. Além de o cheiro dela ser um cheirinho incrível, cheiro de base importada. Gostei muito, viu, gente? A base tá super aprovada por aqui. Hoje eu não vou testar a durabilidade, mas assim, de beleza na pele, super aprovada. Então eu finalizei a aplicação da base aqui, apliquei também um corretivo, porque eu não tenho nenhum dessa linha, e agora nós já vamos para blush. E de blush eu tenho alguns para testar com vocês. Tem uma linha que eu venho utilizando com vocês muito aqui tem um produto dessa linha Blow que eu venho utilizando muito, que é esse blushzinho cremoso aqui, esse Duo. E nele eu só tenho essa tonalidade aqui, que é a B05/B06, eu acredito que seja esse o nome, que é essa tonalidade mais avermelhada aqui. Não tenho outros, porém acho que tem outros tons lindos, a gente vai utilizar ele por isso, porque nós temos vários blushes em pó para utilizar por cima. Eu quero fazer uma base com esse cremoso aqui por baixo agora, tá? É um produto muito bom, muito maleável, ó. Ele esfuma muito bem. Eu aplico aqui na minha maçãzinha e jogo pra trás. Vou aplicar numa quantidade hoje um pouco menor, pra gente vir com um blush em pó por cima. Mas se vocês encontrarem esse duozinho aqui pra comprar, podem comprar tranquilamente, que ele é muito bom. Daí vocês só vão escolher o tom que casa melhor com a pele de vocês. Esse tom avermelhado aqui não é um tom que eu tenho muito costume de usar, mas eu particularmente gostei muito. O que vocês acharam? E aí vocês podem sempre fazer isso. Faz uma base com algum blush cremoso, mesmo que ele não seja com a mesma tonalidade do blush em pó, tá? Não tem problema. Só porque eu acho que fica uma coisa mais radiante, uma pele mais natural e mais bonito. Blush cremoso, pincelzinho mais firme, batidinhas, a gente vai vir da maçãzinha jogando para trás para fazer uma base pro blush em pó. Utilizei um blush cremoso com vocês e agora eu tenho algumas opções de blush em pó para utilizar. São esses blushes aqui, Really Blushed, que são uns blushes cintilantes, mas que tem essa textura bem macia, sabe? São bem bonitos. Eu tô aqui com algumas tonalidades, vou passar assim para vocês verem. Eu não sei se dá para vocês perceberem. Ele é bem macio.
diferente mesmo, muito brilhoso. Tô aqui com a tonalidade B40, que é essa aqui. Tenho também a B10, que é esse rosinha boneca aqui, que eu acho que é o que a gente vai usar. E tenho também o B60, que ele é esse tom mais escuro, mais pra pele negra, que eu peguei aqui mais para as minhas maquiagens profissionais mesmo. Vamos utilizar o B10, que é esse rosinha lindo, lindo aqui. Vou pegar ele com o meu pincelzinho. E a gente vai vir no mesmo local do blush cremoso, só selando ele. Tira um pouquinho o excesso, sorrisinho. E a gente vem aplicando. Olha o tanto que ele é delicado, bonito e muito brilhoso. Vocês conseguem perceber o glow daí? Lindo. Então não tem problema você aplicar um blush cremoso por baixo que seja da tonalidade diferente do blush em pó por cima. O cremoso, ele vai ser como se fosse uma base, então não precisa ser perfeito. Nossa, muito lindo, muito Barbie. Quero testar as outras cores também. Então se você tá buscando um blush que é mais brilhoso e menos cor, acho que essa aqui é uma ótima opção. O que vocês acharam? Nesse próximo produto, nós temos aqui um iluminador, um duo iluminador cremoso e iluminador em pó. As embalagens são um pouco difíceis de abrir, então nós temos esse duo aqui também, assim como o de blush, só que de iluminador. E aqui a gente abre essa portinha, nós temos o iluminador cremoso. É a primeira vez que eu vou estar usando, olha, é bem cremoso. E aqui nesse outro nós temos o iluminador em pó. E o meu é nessa tonalidade 05/06, acredito que seja isso. Então, eu tô com a minha pele molhada, que ainda não passei o pó. Nós vamos vir com o cremoso por baixo e o em pó por cima. Vou vir com o meu dedinho mesmo. Iluminador cremoso ou líquido é algo que eu não gosto muito, porque eu acho que é super difícil de esfumar. Às vezes ele tira o produto que tem embaixo, então se esse aqui der certo, vai ser ótimo, né? Venho aqui com batidinhas no local que eu quero iluminar. Olha, ele não tá tirando o que tem embaixo, não. Batidinhas leves, tá, gente? Isso tudo antes do pó. E aí a gente vai vir com o em pó por cima pra intensificar esse glow aqui. Vou aqui na minha boca. Não, muito bonito. Meu queixo um pouquinho. Meu nariz. Aqui em cima um pouquinho também. Bom, gostei bastante, não sei se é algo que eu gosto de utilizar no meu dia a dia, mas gostei da ideia. A gente vai vir com um em pó por cima, com um pincelzinho agora, normalmente, selando, que aí eu acho que ele vai ficar muito mais forte, ó. Essa é a intenção de ter um produto líquido, um produto cremoso e um produto em pó por cima. Ficar mais forte, olha tanto que ficou bonito. Bom, agora ele já me ganhou. Depois que eu utilizei o em pó por cima, eu achei que ficou sensacional. Vou selar tudo. Bom, gente, essa paletinha aqui tá super aprovada também. Com certeza eu quero outras cores dela. E agora vou selar minha pele e já vou aparecer aqui pra gente fazer os olhos com a paleta da linha Blow também. Pele pronta, agora é hora de ir para os olhos. E de olhos nós temos uma paleta maravilhosa de 18 tonalidades. É uma paleta que mescla de tons mates a tons cintilantes. Muito, muito linda, porque tem muitos tons neutros, tem preto, tem bege. Então aqui, nessa paleta, digamos que tem tudo que a gente precisa. Muito maravilhosa mesmo. Essa aqui eu já conheci, acho até que eu já usei aqui com vocês. E nós vamos fazer uma maquiagem mais neutra, mais marrom, bem bonitona, tá? Eu quero iniciar marcando um pouquinho o meu olho com essa tonalidade aqui, combo. Ela é esse marrom mais quente aqui. Então a gente vai marcar e depois a gente vai esfumar um pouquinho as bordinhas, tá? Vou pegar um pincelzinho um pouco menor. Eu acho que essa é uma das melhores paletas das linhas da Ruby Rose. Gostei muito dela. Então nós vamos pegar essa tonalidade e marcar aqui nosso olho do canto externo, marcar o nosso olho no meio e marcar o nosso olho no início. Esse olho vai ser uma pálpebra luz. Ó, 3 pontinhos que vocês precisam fazer. E agora nós vamos interligar os 3 com batidinhas. Ainda marcando, tá? Nós não estamos esfumando, então vai ficar um pouco marcado mesmo, pra depois a gente vir esfumando as bordinhas. É muito simples de fazer esse esfumado, eu gosto muito. Meu olho que é pequenininho, acho que se dá super bem com ele, porque abre um pouquinho o olhar. E aí vocês percebam que agora eu tô fazendo bolinhas somente com o restinho dessa sombra, pra já dar uma leve esfumadinha antes da gente vir esfumando realmente, porque o pincel de esfumar, ele nunca é tão pequeno assim, né? Então a gente, por enquanto, só tá adicionando aqui o produto.
Com essa tonalidade aqui, que é a cor Soft Girl, a gente vai fazer um esfumado na bordinha desse esfumado aqui pra desmarcar isso aqui que a gente deixou marcado, ó. Ele tem essa tonalidade coralzinha, muito bonita também, que vai dar um fundinho mais quente pra nossa maquiagem. Então agora você pega um pincel um pouquinho maior pra você conseguir fazer essas bordinhas aqui melhores, ó. E olha que esfumado lindo que nós estamos fazendo com essa paleta. Para finalizar aqui as tonalidades de marrom, vou entrar com esse marrom aqui, que é a tonalidade Offline, para marcar um pouquinho mais essas bordinhas que eu já fiz. Só para intensificar novamente com aquele pincel pequenininho, aqueles 3 pontinhos. E agora nós temos a opção de colocar alguma cor cintilante de todas essas aqui no meio da nossa pálpebra luz. E eu ia colocar um douradinho clássico, essas aqui que a gente sabe que combina, mas eu pensei, por que não colocar essa cor linda aqui, que é a cor Premium? E a gente vai pôr ela aqui no meio pra ficar o olho todo marronzão nessa tonalidade bonita. Então vou pegar um pincelzinho de depositar sombra e vou depositando aqui no meio do meu olho, ó. Essa técnica, como eu falei pra vocês, é bem fácil de fazer e muito bonita. Pode colocar no meio, mas vai abrindo nas bordinhas pra que fique esfumado, né? Não fique marcado. E aí você vai usar a sua criatividade nesse momento. Vocês lembram do nosso iluminador que nós utilizamos? Agora nós vamos pegar aqui um pouquinho dele e nós vamos aplicar aqui abaixo da sobrancelha, ó. Isso aqui fica lindo. E nada melhor que o próprio iluminador da pele para fazer isso. Mas na paleta nós também temos algumas tonalidades que dá. Bem no ponto alto da sobrancelha. E do outro ladinho também. Se vocês quiserem, também dá para iluminar esse cantinho interno com essa cor, mas eu vou manter essa iluminação somente no centro dos olhos. Estou aplicando aqui abaixo da linha d'água, é aquele primeiro marrom que a gente utilizou para fazer o fundo. Então sempre as mesmas coresinhas que você aplica em cima, você pode aplicar embaixo para dar essa mesma tonalidade contornando todo o seu olho. Eu quero aqui aplicar no meio de baixo também esse cintilante, vamos ver se vai dar certo? E a gente vai aplicar aqui no meiozinho também. Não sei se vai aparecer muito. Acredito que não, mas para ficar um glowzinho aqui embaixo também. Quase não mudou, né, gente? Mas nós estamos tentando. E aí eu vou aplicar um lápis marronzão na linha d'água, acho que vai fechar com chave de ouro essa nossa maquiagem. Gostei, o que vocês acharam? Finalizei os nossos olhos com cílio postiço, rímel e lápis. E agora nós vamos para os lábios. Vou contornar aqui com o meu lápis da Ruby Kiss, que eu uso sempre marronzinho, porque eu não tenho nenhum dessa linha da Ruby Rose, pra gente finalizar com um gloss maravilhoso que a gente tem aqui pra utilizar. Então vamos fazer aquele contorno normal de sempre. De gloss nós temos muitas opções, eu vou mostrar aqui para vocês conhecerem também. Vou mostrar por numeração. Esse aqui é o 10, eu uso muito ele. Ele é um nude bem delicado, clarinho e bonito. Muito versátil para fazer lip combo assim. Vamos ver o que nós temos aqui agora. Eu quero mostrar o 20 para vocês. Esse aqui é o 20. Ele é tipo 10, um pouquinho mais forte, O 30, não estou mais com o 30, mas eu vou mostrar agora o 40 para vocês. Ó, ele é um tom mais frio e mais forte. Esse aqui é o 50, ele é uma tonalidade mais forte, mais rosé. E esse último aqui, ele é o 60, ele é o mais escurão. Ele aqui em cima, ele é um vermelhão, ó. Então eu tô muito em dúvida entre o 20 e o 40. Acho que a gente vai de 20. Eu sempre fico nos nudes, né, gente? Não tem jeito. E aí, esses glosses, eles são muito bons porque eles têm cor. Então é como se fosse um batom gloss. E a nossa maquiagem está finalizada. Eu particularmente gostei de todos os produtos. Achei que são produtos, assim, baratinhos, com acabamentos profissionais, sabe? Já me contem aqui abaixo qual foi o produto que mais surpreendeu vocês, que vocês mais gostaram. O que vocês acharam dessa maquiagem aqui? Fiz uma maquiagem bem profissional com vocês, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever. E até o próximo vídeo.